Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que foi muito revolucionário e tão complexo para os modelos conservadores da época, e aí eu estou falando de 1938, logo depois do término da Grande Recessão, da Recessão Mundial, né? E início praticamente na Alemanha, na subida de Hitler, a véspera da Segunda Guerra Mundial. Então imagina esse livro, como ele foi escrito, como ele foi revolucionário, e ele nem foi publicado na época, gente. Então ele foi publicado em 2011. Isso nós estamos falando de 40 anos depois que Napoleão Hill faleceu em 1970, né? Então, só para vocês entenderem a importância desse livro. E esse livro vendeu mais de 100 milhões de cópias em várias e várias línguas ao redor do mundo. Esse livro foi escrito com uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleão Hill e o próprio, vamos dizer assim, né, diabo. No caso do diabo, né, ele não tem corpo, então ele é representado como uma energia negativa que se instala na mente das pessoas, né? E se instala na mente de algumas pessoas, não em todas. E quando ele consegue instalar, quando ele consegue invadir a mente das pessoas, ele consegue controlar e através dos pensamentos, né, negativos. Então, todo esse livro, de uma maneira muito interessante, o Napoleão Hill tenta extrair, né, do diabo, assim, quais os métodos que ele usa. Como que ele consegue controlar as pessoas? Como que ele leva as pessoas para a pobreza, para o fracasso? Qual as almas que o diabo usa, né? Então, o diabo, de uma maneira bem interessante, ele reluta para contar os segredos, né? E aí ele diz, se eu te falar, você vai contar esse segredo para todo mundo. E eu não vou mais conseguir fazer a minha parte. Mas aí, no livro, né, o diabo diz que ele controla 98% das pessoas, e todas as pessoas que ele controla, ele chama de alienadas, pessoas sem propósito, pessoas que não sabem porque eles vieram para o planeta, né? Pessoas que não têm objetivos claros, pessoas que vivem seguindo os outros, nos efeitos manada e no espaço vazio, né, da cabeça ali das pessoas que não pensam por si mesmo. No livro, o diabo diz que é esse espaço que ele ocupa. Então, o Napoleão Hill pergunta, né, qual o método mais eficiente para você controlar as pessoas? E o diabo fala que a maneira mais eficiente é através dos medos. Os medos que instala na cabeça das pessoas é a forma que controla as pessoas. Então, o medo da pobreza. Então, quando você desencoraja as pessoas a terem riqueza, né, material, é muito mais fácil controlar as pessoas, porque uma pessoa pobre, uma pessoa com barriga vazia, ela não consegue pensar, não consegue raciocinar, e é muito fácil, né, controlar. E as pessoas também que têm medo da crítica, quando você instala esse medo da crítica, a pessoa tem medo de tentar coisas novas, né? Tem medo de pensar, de ser diferente dos outros. Um outro medo também é da doença. Então, quando você está doente fisicamente ou imaginando, né, que você está doente, você tem muitos medos de viver a vida, né? Então, um outro medo que ele fala no livro é o medo de perder amor, né? E muitas pessoas, né, ficam evitando os projetos, né, por medo de não receber amor das pessoas, com medo do julgamento. Então, um outro medo também é o medo da velhice e o medo da morte. Agora, se você pensar que todos esses medos são medos imaginários, né? Você tem medo que vai ficar velho, você tem medo que vai... Enfim, mas na verdade são todos medos imaginários, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, porque as coisas acontecem muito mais na nossa mente, né, do que na realidade. E quando a gente pensa essas coisas, a gente acaba atraindo isso para nossa vida, né? Então, tudo que a gente imagina
tudo que a gente consegue pensar, na pior das hipóteses, faz a gente adiar os nossos projetos, faz a gente procrastinar, faz a gente, né, ir adiando e dando desculpas. Se der errado, se eu for perder, se vai me largar, se eu vou ficar pobre. Então, todos esses medos, né, ali no livro ele diz que é onde o diabo faz a festa. Então, esses medos que nos controlam faz a gente vagar pela vida, né? Então, a gente simplesmente fica como passageiros, né? Sem se permitir viver a vida na sua totalidade. Então, a gente vive muito mais com medo externo, né? E o diabo afirma no livro que os maiores aliados deles são as igrejas e as escolas, onde as igrejas ensinam a ter medo dele, né? E que cada pecado que você vai fazer, você vai ser castigado pelo diabo, pelo inferno. E se você tem medo de tudo na vida, a sua vontade de realizar, né, qualquer coisa, obviamente, ela diminui, né? Então, ele também critica as escolas, porque as escolas não ensinam as crianças a usar suas mentes para raciocinar, para planejar, para aprender coisas que elas realmente vão colocar em prática, né? E colocar metas. Então, a escola só ensina as pessoas a simplesmente decorarem matéria para passarem nas provas, só isso. Então, no livro ele fala também que outras formas que o diabo controla a nossa mente é através dos vícios. Então, quando você é viciado em álcool, quando você é viciado em cigarro, em drogas, quando você é viciado em jogos, quando você é viciado em alimentos. Então, todas essas coisas que diminuem a tua capacidade de raciocinar, a tua força de vontade. E é claro, porque você, quando está com vícios, né, você está pensando nesses vícios, então você não consegue pensar, né? Então, quando você se alimenta mal, quando você come alimentos que faz mal para a tua saúde, isso debilita, né, a tua saúde, a tua energia. E quando você não tem energia, você não consegue pensar. E aí você acorda cansado, fica o dia todo cansado, fica se sentindo mal e tem poucas vontades de realmente correr atrás dos seus sonhos, né, e ter propósitos na vida. Então, essa conexão do corpo físico, né, e do espírito tá ligado em tudo. Então, se você não cuida das suas necessidades, se você não olha para os teus vícios, isso definitivamente vai atrapalhar, né, e vai decidir as suas vontades, a sua força para realizar, né, de crescer no mundo. Então, junto com os vícios no livro, né, ele diz que os vícios, né, trazem um mau hábito. E então, se você come errado, não tem energia, não tem disposição. Se não faz exercício, você não cuida da saúde. Se você acorda tarde, dorme tarde, você, enfim, sem fim, esses comportamentos, sem perceber, né, esses hábitos criam os seus resultados. E você repete cada vez mais esses hábitos e tem essas atitudes e tem cada vez mais resultado daquelas coisas que você não queria. Então, isso se chama a lei do ritmo hipnótico, né? A pessoa se torna alienada, repetindo o tempo todo as coisas erradas, sem nem perceber as coisas, né? Aonde ela chega num determinado ponto que ela não consegue nem mais escapar desse lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é viver a nossa vida com um propósito definido, né? A gente não deve ficar vagando aí, o que eu tô fazendo? Tô trabalhando, tô pagando contas, tô ganhando dinheiro. Então você tem que ter um propósito, né? Então no livro fala isso, que é a entrevista com o diabo, o nome do livro. Então, fazendo um resumo aqui para vocês. Então, a gente tem que ter um propósito de vida bem definido, né? E a gente nunca pode culpar os outros pelos nossos erros. A gente tem que ir até o fim com os seus objetivos e não importa qual preço que vai ser pago, né? Então, uma coisa bem interessante é que no livro o diabo fala que ele adora as pessoas que têm plano B, porque
plano B não é uma coisa tão boa assim, porque quando você tem plano B, isso quer dizer que você não acredita tanto no plano A, né? E quando você não acredita no plano, aí é que o diabo vai entrar lá. Vai entrar, vai sabotar e vai falar, será que vai dar certo? Vamos tentar o plano B, será que vai dar certo? E é nesse espaço entre o que você quer fazer e o que você acredita que vai dar certo, que pode ser, né, o plano A entre o plano B, é onde no livro o diabo diz que ele atua plenamente. Então o diabo não consegue penetrar na mente das pessoas que têm planos e objetivos definidos. Então, o livro ele é baseado que os 2% das pessoas, né, que o diabo não consegue controlar, são as pessoas que acordam e sabem por que estão vivas, são as pessoas que têm um propósito de vida e não importa o que vai acontecer, elas sabem exatamente o que elas querem, né? E elas batalham por esse objetivo. Então, as mentes, né, essas mentes desses 2% da população ficam ocupadas demais e não tem espaço ali para o diabo entrar. E aí Napoleão Hill falou, ok, tudo bem, entendi tudo isso, mas como que as pessoas podem fugir, né, dessa alienação? Como que as pessoas podem se proteger para não cair nessas armadilhas? E aí o diabo fala, então, eu vou revelar para você 7 princípios que vai te ajudar a ter direção clara na sua vida. E quando você tem direção clara na sua vida, tudo fica diferente, né? Então, ele conta que quando você tem propósito, não tem espaço para isso. Então, primeiro tendo um propósito de vida bem claro, onde você vai colocar toda a sua energia naquela direção. Não tem lugar para plano B, não tem lugar para nada. É esse que você escolheu e é esse que você vai até o fim. Segunda coisa, tenha disciplina e execute as coisas que você resolveu que tem que fazer, que vai te levar aos teus objetivos. Terceiro, aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Existe fracasso? Não existe fracasso. Fracasso é apenas uma forma de você aprender como não fazer aquilo, né? Então, o fracasso é uma etapa no caminho do sucesso. Então, a gente precisa entender a diferença entre fracasso e fracassado. Fracasso é um momento temporário onde algo não deu certo. E fracassado é uma pessoa que desistiu, que deixou algo de lado, né, na sua vida. E aí sim é um fracasso. Então, que a gente saiba separar. A outra coisa, né, que é o item 4, para a gente se cercar de pessoas boas. Nos rodear, né, de pessoas boas que vão elevar os nossos padrões, elevar o nosso espírito. Quinta coisa, respeitar o tempo, entender que o tempo sempre tem o papel dele, para a gente fugir das gratificações imediatas, porque tudo que existe na vida leva tempo para construir, né? Então, saber como ter equilíbrio entre mente, espírito e corpo. As 3 coisas têm que estar em harmonia. A 7ª coisa é pensar antes de agir, planejar bem antes de executar. E cuidado com os seus pensamentos dominantes. Pensamentos são aqueles que você pensa antes de dormir, aquele pensamento que vem logo no início da manhã. Esses são os pensamentos que vão definir o teu destino. Então, cuidado com esses pensamentos. E para conseguir o que você quer na vida, você vai precisar pensamento positivo, plano de ação e um propósito definido. Então, quando você tiver todas essas coisas, no livro diz que o diabo e qualquer pensamento ruim ficam longe da gente. Então, é um livro bem interessante, né? Do Napoleão Hill, Conversando com o Diabo, Entrevista com o Diabo, né? Então, é uma comparação, né? Porque o diabo, ele tá na nossa mente. Então, são os nossos pensamentos o tempo inteiro ali.
e quando a gente deixa a mente vagando, acaba prevalecendo, né, esse diabo que existe dentro da nossa própria mente, né, dos nossos pensamentos. Então esse é um pouquinho do trecho do livro que eu queria compartilhar aqui com vocês. Um beijo no coração, tenham um excelente sábado e até o próximo encontro. Amores, beijo.